Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia no capítulo 24 de Gênesis. Gênesis, capítulo 24, e novamente chegamos a esta especial e maravilhosa história de amor na Bíblia, com as suas muitas lições e uma rica tipologia. Antes de começarmos o nosso estudo hoje, vamos orar. Pai, te agradecemos por mais um dia de vida. Nós dependemos de ti, Senhor. Agradecemos pela tua santa palavra que, através do seu estudo, nós temos sido edificados e abençoados. Te agradecemos por todos os nossos amigos que estão ouvindo o programa, pelas viúvas, pelos idosos, por aqueles que estão acamados, doentes em hospitais, em asilos. Deus, tenha misericórdia e abençoa cada um deles de uma maneira muito especial. Senhor, oramos por aqueles que estão sozinhos e que não se sentem amados. Fortaleça-os, Senhor. Neste dia, oramos em especial por salvação. Aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Ti, que possam tomar essa decisão hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 24 refere-se a uma das instituições mais importantes que Deus deu à humanidade. Creio que existem duas. Uma delas é o governo humano. Creio que o governo humano é ordenado por Deus e que Ele o estabeleceu com o propósito de controlar a sociedade para dar força e estabilidade. Um governo deve ter certas regras para proteger a vida humana, por isso Deus nos deu um governo. A outra instituição que Deus deu para a nossa sociedade se fortalecer e sobreviver é o casamento. O casamento é talvez uma das instituições mais importantes de toda a nossa sociedade. Deus está interessado na sua vida amorosa. Eu vou repetir. Deus está interessado em sua vida amorosa. Lembre-se disso, amigo. Pais, não se esqueçam. Se o seu casamento fracassou, deixe-me lembrá-lo que Deus está interessado na vida amorosa de seus filhos e espero que aprendam de Gênesis capítulo 24 alguns dos elementos importantes que são essenciais para escolher uma esposa ou um esposo. Ensine para os seus filhos diretamente da Bíblia, para que a verdade seja ensinada de forma clara e compreensiva e para que eles não fiquem confusos sobre isso, sobre esse tema. Temos aqui uma das mais belas histórias de amor contadas na palavra de Deus. Abraão está enviando seu servo para buscar uma esposa para Isaque. Mas antes de continuar, eu quero voltar por um momento para Gênesis capítulo 2. Vamos ler comigo Gênesis capítulo 2, começando com o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Abraão sabia sobre a santidade do casamento, que o marido e a mulher seriam uma só carne. E ele queria ter certeza de que seu filho Isaque não se casaria com uma mulher dos cananeus, porque eles eram idólatras. Deus fez uma promessa a Abraão, que através de Isaque viria a descendência que herdaria a terra de Canaã. Através de Isaque viria o Senhor Jesus Cristo para ser o Redentor do mundo, para trazer bênção para todas as nações. Abraão não tinha uma Bíblia, não tinha um pastor, não tinha uma rádio para ouvir, nada disso. Ele não tinha absolutamente nenhum tipo de informação que não fosse a promessa de Deus. Essa ele tinha. E era nisso que Abraão confiava. O servo disse a Abraão em Gênesis 24, Suponhamos que eu não consiga achar a moça certa para vir comigo. Devo voltar e levar Isaque para esta terra? E Abraão disse, Não leve Isaque, pois aqui é lugar onde Deus quer que Isaque viva. Não faça Isaque voltar a esta terra, é a minha condição. É maravilhoso ver um homem de 140 anos tão preocupado com o casamento de seu filho.
Talvez vocês também, pais de 40 ou 50 anos, estão igualmente preocupados com o casamento de seu filho ou da sua filha. Agora, em que Abraão confiava? Ele confiava na palavra de Deus. Abraão não está dando um salto no escuro, ele está crendo em Deus. Ele faz o seu pedido com base na palavra de Deus. Sabe, algumas pessoas podem dizer, bem, eu creio que Deus pode fazer com que tudo mude para o bem. Amigo, é melhor confiar nas promessas de Deus, sabia? E você pode ter certeza de uma coisa, que em algum lugar Deus tem uma esposa para o seu filho. Em algum lugar Deus tem um esposo para a sua filha. Por isso Abraão disse ao seu servo, não leve meu filho de volta para esta terra pagã. O versículo 8 diz, se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar a meu filho. Isto é fé, amigos. É fé na palavra de Deus. Abraão sabia em quem confiar. Ele não estava exigindo nada de Deus, ele estava confiando na promessa de Deus, só isso. Deus disse para Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência. E assim o servo começa a sua jornada, com a confiança de que Deus vai responder. E Gênesis 24, versículo 10 diz, e o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu. Eram muitos animais para levar em uma viagem. Quanto tempo duraria esta viagem? Bom, eu não sei, talvez 2 ou 3 meses, talvez 4. Não tenho certeza, mas era uma longa viagem, uma longa jornada para a terra da Mesopotâmia. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Lembre-se que ele foi apenas orientado pela palavra de Abraão, mas isso foi o suficiente. Ele tinha a palavra de Abraão, que era tudo o que ele precisava. Da mesma forma, eu e você, nós temos a palavra de Deus que nos guia. E se somos guiados por ela, então isso é tudo o que precisamos. Não precisamos de mais nada, amigo. Versículo 12, vemos que o servo fala com Deus. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Esta é uma bela oração, não é verdade? O que você acha que aconteceria se todos os pais orassem pelo casamento de seu filho ou da sua filha? Você acha que as coisas seriam melhores? Você acha que eles teriam um casamento cristão feliz, sendo uma bênção um para o outro, para os seus filhos e para os outros também? Bem, aqui nos mostra como fazer isso. Dependência de Deus. Alguma vez você já levou este assunto para Deus em oração? Se você estiver me ouvindo agora, amigo, e ainda não se casou, não me refiro aos divorciados, eu estou falando com aqueles que ainda não se casaram, os solteiros, para os jovens. Se você tem esperança e sonhos, tem desejo de casar, aprenda com esse versículo, o versículo 12. Ore muito sobre a escolha de um companheiro ou de uma companheira para o resto de sua vida. Ore mesmo, ore sobre isso. Peça a Deus para guiar a pessoa que Ele escolheu até você. E tenha certeza de que você colocou sua confiança em Deus. Faça isso. Vamos ler o versículo 12. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Versículos 13 e 14 lemos. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o seu cântaro para que eu beba. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos meus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste a benevolência com meu senhor. Por que ele usou este método? Bem, como eu já disse em outras ocasiões, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha ninguém por perto, não tinha um pastor, um conselheiro, não tinha rádio nem TV para ter alguma ajuda ou informação, não havia biblioteca para ler um livro sobre isso, também não havia conferências bíblicas, nem mesmo um seminário, não havia nenhuma maneira deste homem obter alguma ajuda. Ele não pediu ao Senhor para fazer isso por ele. Ele orou com essas palavras, agora virão as moças desta cidade, mas eu não sei qual escolher. Eu não tenho capacidade para determinar qual delas pode ser uma boa esposa para Isaque. Mas, Senhor, o Senhor sabe. Tu sabes com quem Isaque deve se casar. Por favor, mostre-me a jovem certa. Ou seja, ele pede a Deus para guiá-lo para fazer a escolha certa. Você está entendendo a mensagem aqui, amigo?
Eu quero enfatizar a santidade do casamento. O casamento é para toda a vida. O servo tem o cuidado de obedecer a Deus. Ele está dependendo do Senhor. Eu não sei que tipo de moça ele teria escolhido sem a ajuda de Deus. Provavelmente teria escolhido a de melhor aparência, eu não sei. Mas aqui vem uma bela jovem. É ela a escolhida? Bem, ele também não sabe. Mas no versículo 15 vemos a sua recompensa. A resposta à sua oração. Deus respondeu antes mesmo dele terminar de orar. Você já percebeu isso? Ele está orando no versículo 14 e diz: se o Senhor enviar uma moça que oferecer água aos camelos, que eu conheça nisso que usaste a benevolência com o meu Senhor. E foi o que aconteceu. Antes mesmo dele terminar de falar, no versículo 15 lemos: e sucedeu que antes dele acabar de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Deus respondeu antes mesmo que ele terminasse de orar. Alguma vez você já teve uma experiência como esta? Eu já. Eu tive várias, mas lembro de uma em especial. Quando eu estive no Japão, eu quebrei uma perna num acidente de carro. Eu já havia gastado todo o meu dinheiro no hospital e não tinha dinheiro para engessar a perna. Isso foi antes de eu deixar o pastorado em 1963. Eu vendi minha coleção de selos para um membro da igreja que era pastor. Ele queria a coleção, mas não tinha dinheiro para me pagar. E eu disse: pague quando puder. Bom, ele descobriu que eu estava em Manila e enviou um cheque como parte do pagamento pela coleção de selos. O cheque chegou 24 horas antes da minha esposa e eu voltarmos para os Estados Unidos. Não tínhamos dinheiro, somente a nossa passagem de avião. Mas confiamos a nossa necessidade para Deus 36 horas antes disso. E a data do cheque era a mesma do dia em que eu e minha esposa oramos por essa necessidade. Antes de eu terminar de orar, a resposta já estava a caminho. Portanto, Deus responde às nossas orações. Versículo 15, vamos ler. E sucedeu que antes de eu acabar de falar, ele estava falando com Deus, eis que Rebeca. E o versículo 16 diz: e a donzela era muito formosa à vista. Talvez você dirá que é sempre assim. Nem sempre, sabe? Agora, eu tenho que admitir que eu nunca vi uma noiva que não era bonita, apesar do véu que cobre o seu rosto. Mas, apesar do véu, eu nunca vi uma moça que não era bonita. E você vai dizer, certamente, que Rebeca seria uma mulher bonita. Bem, ela era bonita, mas a Bíblia diz que de forma diferente. Aqui diz: e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido. Bem, isso é muito bom, encontrar a pessoa certa. Com certeza o Espírito Santo está guiando aqui. Deus está respondendo à oração. O servo buscou o Senhor. Esta é a maneira que deve ser. Esta jovem não era uma jovem comum. Ela era virgem e isso era algo muito importante. A coisa mais importante aqui é que Rebeca era uma jovem com uma boa educação. Observe que os versículos 16 a 20 dizem: e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E aproximou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Você se lembra, não foi isso que ele pediu? Ele disse nos versículos 13 e 14: eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste a benevolência com o meu senhor. Bem, o cumprimento de tudo isso está no versículo 20. Com certeza ele poderia esperar por isso. Afinal de contas, ele pediu a Deus para guiá-lo. Ele orou no versículo 12. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. O versículo 21 diz: e o homem estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Ele disse: eu não posso acreditar nisso. Esta é a resposta à oração? Aconteceu tão perfeito, exatamente da maneira que ele tinha pedido.
Ele permaneceu ali surpreso e se perguntando: é esta a resposta ou não? Esta é a orientação do Senhor? Bem, ele tinha certeza que era. Vamos continuar com os versículos 22 a 26. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de 0,5 siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. Ele agradeceu a Deus. Ele disse: o Senhor respondeu à minha oração. Agora eu tenho que parar e agradecer por esta resposta. Observe o seguinte, no versículo 27, um dos grandes textos da Bíblia. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a minha benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Amados, o Senhor guia a todos que estão no seu caminho, aqueles que desejam ser guiados por Ele e que vão fazer o que Ele quer que eles façam. Deus sempre guia um coração que deseja ser guiado por Ele. O nosso problema é que não queremos fazer a vontade de Deus. Sabe, eu me lembro de uma jovem que foi para a universidade. Ela foi instruída por seu pastor e seus pais para ter cuidado com os amigos. Quando ela estava na universidade, ela começou a namorar um rapaz que não era cristão. Ao escrever para os seus pais, ela disse que estava namorando um rapaz, mas nunca mencionou que ele não era cristão. E os seus pais lhe perguntaram: ele é cristão? E ela disse que não. Tempo depois, ela foi para casa para o Natal. E os seus pais lhe disseram: parece que o seu namoro com este rapaz é algo sério, filha, mas ele não é cristão. E a Bíblia diz que você não deveria se casar com esse rapaz, e queremos que você considere isso em oração. Eles leram as escrituras que dizem: não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. E também disseram: você gostaria de conversar com o pastor Wilson? Ele vai falar sobre isso com você. Então ela concordou. E depois que o pastor Wilson falou com ela e leu 2 Coríntios 6,14, fez com que ela também lesse em voz alta. Antes de orar sobre isso, o pastor perguntou: você realmente quer fazer a vontade de Deus? Sim, pastor. Eu realmente desejo isso. E ele disse: você pode orar primeiro e depois eu oro? E as suas palavras foram mais ou menos estas: querido Deus, eu realmente desejo fazer a tua vontade. E te peço que me mostres e me ajudes a obedecê-la. Mas, Senhor, por favor, me dê o Jorge como esposo. Bem, talvez isso seja engraçado, mas é típico de muitas orações. Dizemos que desejamos fazer a vontade de Deus, mas, ao mesmo tempo, pedimos que Ele nos deixe fazer a nossa. Senhor, desejo fazer a tua vontade, mas me dê o que eu desejo. Queridos amigos, talvez o que nós queremos não é o que Deus quer para nós. Portanto, devemos ser muito, mas muito cuidadosos. O que fez o servo de Abraão? Ele se ajoelhou e deu graças a Deus pela resposta à sua oração. Você consegue agradecer hoje a Deus pelo seu casamento? Você pode agradecer a Deus pelo casamento de seus filhos? Você pode se alegrar porque Deus respondeu suas orações em relação ao cônjuge de seus filhos? Ou você está vivendo a tristeza de um casamento desfeito? Bem, para alguns de vocês que estão ouvindo agora, não é tarde para começar de novo. E para os jovens, ouçam, por favor, com atenção. Ore seriamente sobre isso, por um marido ou por uma esposa, para toda a vida. Peça a Deus em oração pelo seu casamento. Bem, o nosso tempo por hoje está terminando. Vamos continuar com esta importante questão relacionada ao casamento no próximo programa. E mais uma vez falamos sobre este assunto muito importante, essencial, que é o casamento. Muito obrigado por acompanhar o programa hoje. Agora, queridos amigos, sei que alguns de vocês estão vivendo tempos difíceis por causa de casamentos desfeitos. Eu leio as correspondências com frequência e eu entendo exatamente isso. E talvez para alguns de vocês não há nada que se possa fazer sobre sua situação. Mas, amigo, peça para Deus. Peça a Ele: Senhor, o que queres que eu faça com o resto da minha vida? Pegue os pedaços quebrados e devolva-os a Deus e viva da melhor maneira possível. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, ainda hoje, a
aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Mais uma vez, obrigado por sua atenção, que Deus o abençoe e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.